Oi, meninas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Diário de Gravidez, né? Esse é o episódio 3. Chegamos ao episódio 3. E eu ia gravar esse vídeo mais como um vlog, né? Não sei se foi aqui que eu comentei no último episódio ou se foi em algum outro vídeo. Mas não deu nada certo. Nada certo. Sério. Tudo que tinha pra dar errado ontem deu, porque ontem foi o dia do ultrassom, que eu ia descobrir o sexo do nosso baby, mas não deu certo. Vou contar já o que foi que aconteceu, mas começamos o dia com o meu marido passando mal. Geralmente ele levanta às 4 horas da manhã para ir pro serviço, mas aí ele acordou, tava péssimo, não conseguiu levantar da cama. E aí a gente combinou de levantar um pouco mais tarde, né, umas 7, 8 horas, pra ir no posto. Aí fomos. Eu até tentei gravar um pouco do dia de ontem, gravei um pouquinho. Depois eu vou colocar aqui passando e com as legendas do que era que tava acontecendo. Porque, né, queria gravar esse vídeo como um vlog, mas não deu nada certo. E aí fomos lá no médico, fez vários testes de Covid, de dengue, de influenza, né, que tá bem forte agora aqui na nossa região. Mas deram todos negativos, graças a Deus. E aí tomou medicação, porque tava bem mal. Passou remédio também, e aí tá descansando agora pra ver se melhora. Mas aí depois que a gente saiu de lá, ontem era o dia do ultra, né? A gente tinha que ir, né? Tava marcado. Aí fomos, voltando pra casa correndo, tomamos banho, comemos alguma coisa e voltamos. Ontem foi o dia inteiro fora de casa, o dia inteiro. Aí fomos no ultrassom. Vou deixar os videozinhos passando aí e aí vocês vão mais ou menos entender um pouquinho de como foi o dia. Tá, vocês viram aí, né? O que foi que aconteceu. Fomos, quando chegou lá, a ultrassom tava marcada pra 1h30, só que tinha que chegar lá 1 hora. Chegamos lá, era 12h45, não sei como, que deu tempo, mas deu. Aí a gente passou lá pela recepção, depois ficou lá aguardando. O médico, que era pra começar a atender 1h30, só começou a atender 1h50, 1h45, 1h50. Não, acho que já era mais de 1h50. Que eu lembro que eu postei no story, que eu acho que era 1h57 e não tinha começado ainda o atendimento. Eu era uma das primeiras, que eu cheguei lá bem cedo, só tinha 2 pessoas na minha frente. Só que quando deu duas, 1h25, que era pra começar o atendimento 1h30. Quando deu 1h20, 1h25, a sala começou a encher de gente. Encher de gente. Fiquei lá horas, 1 hora praticamente esperando, atendida. A sala começou a encher, ele não chegou na hora, chegou atrasado, começou a atender atrasado. E aí tinha 2 pessoas na minha frente. A primeira moça, acho que chegou bem antes que eu, desistiu, foi embora. E a segunda era uma senhorinha, ela foi atendida, né, na minha frente. E aí a segunda, no caso, era eu. E aí ele simplesmente fez o ultrassom correndo. Foi um grosso, sem educação, totalmente sem educação. Tipo, entrou eu e meu marido na sala, ele não deu uma boa tarde pro meu marido. Nem olhou na minha cara direito. Aí a enfermeira pediu pra mim deitar lá, perguntou de quantas semanas eu tava, disse que ia fazer só por cima mesmo.
Eu falei, tá bom, deitei lá. Meu marido pegou o telefone pra filmar, porque no primeiro que eu fiz, tipo, tinha uma maca e tinha uma TVzinha na frente pra mim ver. Nesse, não tinha nada. Até aí, tudo bem. Mas, ele não deixou filmar. Como que eu ia ver? Como que eu ia ver se não podia filmar? Eu ia ver. Aí ele foi fazendo lá, foi vendo, foi fazendo as anotações dele. Foi falando que tava tudo bem. Graças a Deus, tá tudo bem. Tá crescendo com muita saúde, tamanho. E no final, ainda digo mais, no final eu só recebi um papel com as informações. Não tinha um segundo papel com as imagens. Ninguém me avisou que o atendimento do SUS era tão horrível assim. Gente, eu fiquei num nível de estresse quando terminou, porque eu fiquei lá mais de 1 hora esperando e simplesmente não teve imagem. Eu consegui ver no final, ele me mostrou na tela do computador bem rapidinho. Bem rapidinho. E aí ele me entregou, né? Ele não, depois eu fui numa recepção retirar o papel. E era só um papel que tava no quarto, mas é só um papel em branco, metade da folha escrita com as informações do bebê, tamanho, essas coisas. E sem imagem nenhuma, não pôde gravar. Então, não tem registro nenhum. Nenhum. E aí lá vem a pior parte. Porque não ter registro não é ruim, mas não é tão ruim, né? Pelo menos eu vi, tá tudo certo, ele conversou comigo. Conversou assim, né? Só foi falando. Eu, tá. O querido era o ultrassom que era pra mim descobrir o sexo do bebê. O querido simplesmente falou que ele ou ela, né, que não sabemos, tava com as perninhas cruzadas e que não ia dar pra ver. Só que enquanto aconteceu isso tudo, foi tipo coisa de 2, 3 minutos. Eu não fiquei 4 minutos na sala. 5 eu não fiquei. Tipo, ele fez correndo. Sabe o que é correndo? Sabe quando você vê que a pessoa não quer trabalhar, não quer estar ali te atendendo? E faz o negócio correndo, com raiva. Era assim que ele tava. Fez correndo, com raiva. Foi um grosso, mal educado. E aí eu saí de lá no ódio, mas num ódio tão grande que eu não consegui ver, que ele falou pra mim que não deu pra ver, sendo que já dava pra saber. Era só ele, né, ter um tempinho ali, mexendo, que, sei lá, né, podia aparecer, mas não, nada. E simplesmente eu não descobri. Então não sabemos qual que é o sexo do nosso querido, mini querido ou mini querida, porque o médico foi uma grande porcaria. Eu saí de lá com tanto ódio, que eu não queria nem falar com meu marido. Tadinho, eu não queria nem falar com ele, de tanto ódio que eu saí daquela sala. Quando eu peguei a folha lá na recepção, que eu vi que era só um papel, aí, filho, eu tava o dia inteiro sem comer, mas não fez diferença nenhuma. Tava com tanta raiva, tanta raiva. Quando eu cheguei em casa, eu chorei um pouco. Processei, né, a informação. E aí ontem mesmo de noite, eu já tava melhor. Mas eu fiquei muito chateada, muito triste. Porque na minha cabeça, eu não me preparei pra essa situação de, tipo, eu vou fazer o ultra hoje, mas tem a possibilidade de não dar pra ver. Não preparei minha cabeça pra isso. Então, quando eu cheguei lá, que ele falou que não ia ter como ver, e o jeito, né, que ele tratou a gente também, ai, uma coisa que eu tava muito ansiosa pro dia de ontem. E aí acabou sendo um grande, né, não vou nem falar. Eu sou tão... Já superei. Mentira, ainda tô estressada, mas agora eu vou parar de ficar tão ansiosa, porque, né, me fez muito mal ontem. Ficar
ter ficado muito ansiosa com isso. Então agora eu vou parar, né? Vamos deixar as coisas acontecendo, conforme for acontecendo eu vou contando aqui, pra não me fazer mal. Tá, acabada essa parte, já tem 10 minutos falando disso. Vamos pra outra parte agora, que é os sintomas. Teve alguns sintominhas novos nesse meio tempo, mas tá bem tranquilo, tá bem tranquilo. Eu não lembro se eu falei no outro vídeo que eu tava tendo enjoo ainda, eu acho que eu falei sim. Mas ainda tô tendo um pouco. Hoje eu acordei ótima, mas na segunda-feira acordei passando mal de um jeito. E segunda era dia de quê? Faxina. Inclusive falei isso lá no vídeo de faxina, porque eu acordei péssima, péssima. Mas consegui fazer as coisas devagarzinho, vai conseguir. Aí de vez em quando, assim, 1 ou 2 vezes na semana, me dá esse enjoo. E eu acabo vomitando. Tô vomitando mais agora no segundo trimestre do que no primeiro. No primeiro trimestre eu vomitei 2 vezes só. Esse eu acho que eu já vomitei umas 3 ou 4. Olha que legal. Porque esse enjoo que vem, que eu tô tendo agora, é muito mais forte. Então eu não consigo segurar de jeito maneira. Não dá. E aí quando vem eu vomito e é isso. Essa semana por enquanto foi só na segunda. Hoje é quarta. Vamos ver se até domingo, só até sábado não vem de novo. Tomara que não. Mas outro sintoma que eu tive também foi a queda de pressão. Às vezes me dá quando eu tô comendo ou antes de comer. Aí eu só paro assim, fico respirando até a alma voltar pro corpo. Até voltar ao normal, né, na verdade. Mas às vezes eu tô tendo um sintoma que eu não tive, que eu vi que é muito comum agora no segundo trimestre, mas eu não tô tendo, é a azia. Não tive e não tô tendo, graças a Deus, uma menos. Porque só a dor na lombar que eu tô tendo toda noite já vale por uns 10 sintomas. Sério, dói pra caramba. E pelo que eu vi ontem no Ultra, ele já tá ocupando todo o espaço que tinha. Todo o espaço de sobra que tinha, ele já tá ocupando. Então por isso que eu acho que minha barriga vai dar bem uma crescida na semana que vem, porque na semana que vem é o 5º mês. Então ele vai crescer mais um pouco. Então acho que é por isso que minha coluna tá doendo tanto. Porque já utilizou o espaço que tinha, né? Agora precisa de mais. Mas. E minha barriga deu uma crescida também essa semana. Eu achei que deu. Vamos comparar? Eu olhei lá, o último vídeo que eu postei hoje, né? Que eu tô gravando. Não sei quando que eu vou postar esse. Mas o último vídeo que eu postei foi o episódio 2. Tem 11 dias já que eu não posto vídeo no canal. 12, na verdade, né? E aí já deu uma crescidinha. Vou mostrar pra vocês. Ó, não foi muita, mas já tá... Inclusive, não comi nada ainda hoje. Então vem aí e me falem o que vocês acham. Parece que não, mas deu sim, ó. Aqui já tá bem, aqui embaixo principalmente. Já tá bem. Agora eu tô começando a ter uma barriguinha de grávida. Eu acho que na próxima semana vai estar mais. E eu falei no último vídeo, né? Minha barriga ainda tá coçando bastante. Tá coçando bastante. Pausa pra comer um pouquinho. E tem um sintoma que eu não sei se eu falei nos outros vídeos, mas desde o comecinho da gestação, eu senti. Acho que desde os 2, 3 meses, vai. A barriga coçando. Que é a de ir no banheiro. Eu não sei se eu falei aqui no primeiro ou no segundo vídeo, mas é uma vontade de ir no banheiro a cada 10 minutos. Que é assim, né? De dia até... Né? De dia tudo bem, eu tô fazendo as coisas, tô na casa, tô andando. Mas quando dá noite, a vontade de usar fralda vem. Porque, senhoras, sério. E agora,
Não é que tá piorando, mas como eu gosto de beber bastante água, mesmo eu diminuindo a frequência durante a noite, né? A frequência não, tanto que eu bebo durante a noite, não tem condições. Não tem condições. Mas eu acho que foi isso. As atualizações dessa semana são essas. Espero que vocês não tenham ficado tão indignadas quanto eu. Mas foi isso que aconteceu. Não descobrimos, não saberemos até não sei quando. Porque esse outro foi marcado desde quando eu descobri, na minha primeira consulta de pré-natal. E só foi sair agora. Então imagine quanto tempo vai demorar pra sair outro. Enfim, o episódio foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. E um beijão. Até o próximo episódio.